O cheiro de terra molhada pela chuva da madrugada ainda pairava no ar quando Valdomiro Ferraz pisou no barro vermelho da sua propriedade em Campo Verde, interior de Goiás. Era 15 de março de 1982 e o milho estava no ponto certo para a colheita. As espigas douradas balançavam pesadas ao vento fresco da manhã, prometendo uma safra generosa depois de meses de cuidado. Aos 43 anos, Valdomiro tinha as mãos calejadas de quem conhecia cada palmo daquela terra. Havia herdado os 18 alqueires do pai, Sebastião Ferraz, e transformado o que antes era pasto em uma das propriedades mais produtivas da região. Sua esposa, Neuza, sempre dizia que o marido tinha mão boa para a terra, e era verdade. Onde Valdomiro plantava, nascia. Naquela manhã ele acordou antes das 5, como de costume. Neuza preparou o café com leite fresquinho da vaca, pão caseiro ainda morno e queijo do sítio. Eles conversaram sobre os planos para a semana, terminar a colheita do milho, consertar a cerca do pasto dos fundos e levar os filhos, Marcos, de 14 anos, e Cláudia, de 11, para comprar material escolar na cidade. Hoje eu termino a parte de trás, disse Valdomiro, passando a mão pela barba grisalha. Se Deus quiser, amanhã já começo no lote da frente. Neuza assentiu, recolhendo as xícaras vazias. Conhecia bem o ritmo do marido. Ele era metódico, cuidadoso, nunca deixava trabalho pela metade. Às 6h30, Valdomiro pegou a enxada, o facão e uma garrafa de água. Vestia a camisa xadrez azul que Neuza havia lavado no domingo, calça de brim surrada e as botas de couro que comprara há 3 anos na feira de gado. Antes de sair, beijou a testa da esposa. Volto para o almoço, disse, como sempre fazia. Neuza acenou da janela da cozinha enquanto o observava caminhar pela trilha que levava ao milharal dos fundos. O sol começava a aparecer no horizonte, tingindo as nuvens de rosa e laranja. Era um dia bonito, desses que prometiam calor, mas ainda guardavam o frescor da madrugada. A propriedade dos Ferraz ficava a 4 quilômetros do centro de Campo Verde, uma cidadezinha de 8.000 habitantes, onde todo mundo conhecia todo mundo. A casa, simples mas bem cuidada, tinha varanda na frente e um quintal amplo com pomar de manga, goiaba e caju. Nos fundos, estendia-se a plantação, milho, feijão, abóbora e uma pequena horta com verduras para consumo próprio. Por volta das 7 da manhã, Valdomiro já estava no meio do milharal, cortando as espigas maduras e colocando-as no saco de estopa que carregava nas costas. O trabalho era pesado, mas ele gostava do ritmo monótono, do barulho das folhas secas roçando umas nas outras, do canto dos bem-te-vi que faziam ninho nos pés de milho mais altos. Às 9, o vizinho mais próximo, Expedito Alves, ouviu o som metálico da enxada batendo no caule dos pés de milho. Às 10, o carteiro passou pela estrada de terra e acenou para Valdomiro, que retribuiu o cumprimento levantando o braço. Às 11, o som parou. Neuza esperou até 12h15. Depois até 1h. Às 2 da tarde, começou a se preocupar de verdade. Valdomiro era pontual como um relógio. Em 18 anos de casamento, ele nunca havia se atrasado para uma refeição sem avisar. Ela caminhou até o milharal dos fundos, chamando o nome do marido. O vento balançava as plantas, criando um som sussurrante que parecia responder aos seus gritos. Encontrou o saco de estopa meio cheio, largado entre as fileiras de milho. A enxada estava cravada na terra, como se Valdomiro tivesse parado de trabalhar no meio de um movimento. A garrafa de água, ainda pela metade, estava em pé ao lado de uma touceira. O facão jazia alguns metros adiante, a lâmina limpa refletindo o sol forte do meio-dia. Mas de Valdomiro Ferraz, nenhum sinal. Neuza gritou até a voz ficar rouca, correu até a casa do vizinho Expedito, que largou tudo para ajudar na busca. Eles vasculharam cada canto da propriedade, o pomar, o pasto, a mata ciliar que margeava o córrego. Nada. Era como se Valdomiro tivesse simplesmente desaparecido no meio da plantação que ele mesmo havia cultivado com tanto carinho. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de vermelho como o barro da região, Neuza finalmente entendeu que algo terrível havia acontecido e que sua vida, a partir daquele dia, nunca mais seria a mesma. A notícia do desaparecimento de Valdomiro Ferraz
se espalhou por Campo Verde como fogo em capinzal seco. Na manhã seguinte, 16 de março, a pequena delegacia local recebeu a denúncia oficial de Neuza, que chegou acompanhada dos filhos, e de Expedito Alves. O delegado Manuel Godinho, um homem de 50 anos acostumado a lidar com brigas de bar e roubo de galinha, nunca havia enfrentado um caso de desaparecimento. A senhora tem certeza de que o seu marido não foi para algum lugar sem avisar? Perguntou Godinho, ajeitando os óculos de aro grosso enquanto rabiscava algumas anotações em um caderno velho. Neuza sentiu o sangue subir à cabeça. Marcos, seu filho mais velho, segurou o braço da mãe antes que ela pudesse responder com a rispidez que a pergunta merecia. Meu pai não é desse tipo, disse o garoto, com uma maturidade que os 14 anos não deveriam carregar. Ele nunca sairia sem avisar. Nunca. O delegado organizou a primeira busca oficial na tarde do mesmo dia. 12 homens da cidade, incluindo bombeiros voluntários e fazendeiros vizinhos, vasculharam um raio de 5 quilômetros ao redor da propriedade dos Ferraz. Caminharam pela mata, seguiram o córrego até a divisa com a fazenda do coronel Aristóteles Barbosa, revistaram açudes e poços abandonados. Durante 3 dias, o som de vozes gritando Valdomiro ecoou pelas colinas de Campo Verde. Cachorros farejadores foram trazidos de Goiânia, mas perderam o rastro poucos metros depois do local onde as ferramentas haviam sido encontradas. Era como se Valdomiro tivesse evaporado no ar quente do cerrado. A primeira semana se transformou em um mês. O mês virou 2. As buscas oficiais foram suspensas, mas a comunidade local continuou procurando por conta própria. Neuza emagreceu 15 quilos em 6 semanas, e seus cabelos escuros começaram a embranquecer nas têmporas. Cláudia, a filha mais nova, parou de falar durante o recreio na escola. Marcos assumiu responsabilidades de adulto, cuidando da plantação e tentando manter a família unida. As teorias começaram a surgir, como sempre acontece quando a verdade se esconde. Alguns sussurravam que Valdomiro havia fugido com alguma mulher da cidade vizinha, uma hipótese que qualquer um que conhecesse o homem sabia ser absurda. Outros falavam em dívidas com agiotas, embora Valdomiro fosse conhecido por pagar suas contas em dia. Os mais supersticiosos mencionavam a maldição da terra, uma lenda local sobre fazendeiros que desapareciam durante a época da colheita. Mas havia uma teoria que ninguém ousava mencionar em voz alta, apenas em conversas cochichadas na porta da igreja ou no bar do Zé Mineiro: a rivalidade com o coronel Aristóteles Barbosa. Aristóteles era dono da maior fazenda da região, um homem poderoso que havia chegado a Campo Verde nos anos 1960, comprando terras por preços irrisórios. Tinha fama de não aceitar negativas e de conseguir sempre o que queria, de uma forma ou de outra. Nos últimos 2 anos, havia feito várias propostas para comprar a propriedade dos Ferraz. Propostas que Valdomiro recusara educadamente, mas com firmeza. Minha terra não está à venda, havia dito Valdomiro na última conversa, 3 meses antes do desaparecimento. Foi meu pai quem desbravou esse chão, e eu pretendo deixar para meus filhos. Aristóteles havia sorrido, mas o sorriso não chegara aos olhos. As coisas podem mudar, seu Valdomiro. A vida é cheia de surpresas. Neuza se lembrava perfeitamente dessas palavras, que na época haviam soado como uma conversa normal entre vizinhos. Agora, elas ecoavam em sua mente com um tom muito mais sombrio. 6 meses após o desaparecimento, a vida em Campo Verde havia retomado seu ritmo normal. Os vizinhos pararam de fazer perguntas. Os amigos evitavam tocar no assunto. A investigação oficial foi arquivada por falta de provas e indícios. Neuza e os filhos continuaram tocando a propriedade como podiam, mas as dificuldades financeiras se acumulavam. Foi então que Aristóteles Barbosa reapareceu com uma nova proposta de compra. Desta vez, porém, não era mais uma oferta, era quase uma imposição. O valor oferecido mal cobriria as dívidas que haviam se acumulado durante os meses sem a renda principal da família. A senhora precisa ser prática, disse Aristóteles, sentado na varanda da casa dos Ferraz, bebendo o café que Neuza havia servido por educação, não por vontade. Uma mulher sozinha com 2 filhos não consegue tocar uma propriedade desse tamanho. E as crianças precisam de estudo, de futuro. Neuza olhou para os filhos, para a plantação que Valdomiro amava tanto.
para o milharal onde tudo havia começado. Sabia que não tinha escolha. Em setembro de 1983, um ano e meio após o desaparecimento do marido, assinou os papéis da venda. Com o dinheiro, comprou uma casa pequena no centro da cidade e abriu uma pequena loja de costura. Aristóteles Barbosa imediatamente incorporou a propriedade dos Ferraz às suas terras, derrubou a casa onde a família havia vivido e expandiu seus pastos. O milharal foi transformado em pasto para gado, o pomar foi cortado. A única construção que permaneceu de pé foi um velho celeiro de madeira nos fundos da propriedade, uma estrutura que Valdomiro havia construído nos primeiros anos de casamento para guardar ferramentas e sementes. O celeiro ficou abandonado, coberto pela vegetação que crescia ao seu redor. Com o tempo, as pessoas se esqueceram de sua existência e, com o tempo, também começaram a se esquecer de Valdomiro Ferraz. Mas Neuza nunca esqueceu. Toda noite, antes de dormir, ela ainda olhava pela janela na direção onde ficava a antiga propriedade e sussurrava uma oração. Não pela alma do marido. Ela nunca havia perdido a esperança de que ele estivesse vivo em algum lugar, mas para que um dia, de alguma forma, ela descobrisse a verdade sobre o que havia acontecido naquela manhã de março de 1982. Uma verdade que estava mais próxima do que ela imaginava, guardada silenciosamente no único lugar que ninguém havia pensado em procurar. Março de 2009. 27 anos haviam se passado desde o desaparecimento de Valdomiro Ferraz, e Campo Verde havia mudado drasticamente. A pequena cidade de 8.000 habitantes crescera para 25.000, impulsionada pelo agronegócio e pela instalação de uma usina de processamento de soja. Onde antes havia chácaras e pequenas propriedades familiares, agora se erguiam condomínios residenciais e centros comerciais. A fazenda do coronel Aristóteles Barbosa também havia mudado de mãos. O velho fazendeiro morrera em 1998, vítima de um infarto, e suas terras foram vendidas para uma empresa de agronegócios de São Paulo. A nova administração decidiu modernizar as instalações, substituindo as antigas construções de madeira por galpões de metal e silos automatizados. Foi durante essas reformas que o velho celeiro dos Ferraz finalmente chamou a atenção de alguém. Joaquim Pereira, engenheiro agrônomo de 35 anos contratado para supervisionar as obras, caminhava pela propriedade, fazendo o levantamento das construções que seriam demolidas quando avistou a estrutura coberta por cipós e mato alto. A madeira escurecida pelo tempo e a arquitetura simples indicavam que o celeiro tinha pelo menos 3 décadas de idade. Que construção é essa? Perguntou ao capataz da obra, Lindomar Santos, um homem de 60 anos que havia nascido e crescido em Campo Verde. Ah, esse é o celeiro velho do seu Valdomiro, respondeu Lindomar, limpando o suor da testa com um lenço. Tá aí abandonado desde que o coronel comprou essas terras, lá pelos anos 1980. Valdomiro, Lindomar contou a história do desaparecimento, que para ele ainda era tão vívida quanto se tivesse acontecido ontem. Joaquim ouviu com interesse crescente. Era novo na cidade e nunca havia escutado falar do caso. E nunca encontraram o corpo? Perguntou o engenheiro. Nunca encontraram nada. O homem simplesmente sumiu no ar. Joaquim decidiu dar uma olhada no interior do celeiro antes de incluí-lo na lista de construções a serem demolidas. A porta de madeira estava emperrada pela umidade e pelo tempo, mas com a ajuda de Lindomar, conseguiu abri-la com um pé de cabra. O interior estava mergulhado na penumbra. Feixes de luz solar entravam através das frestas entre as tábuas, criando listras douradas na poeira suspensa no ar. O cheiro era de madeira velha, terra úmida e algo mais. Um odor adocicado e pesado que Joaquim não conseguiu identificar. O celeiro estava repleto de objetos antigos, cobertos por uma espessa camada de poeira, ferramentas enferrujadas, sacos de juta vazios, algumas peças de maquinário agrícola obsoleto. No fundo, empilhadas contra a parede de fundos, havia várias caixas de madeira que pareciam ter sido colocadas ali há muito tempo. Foi quando Joaquim se aproximou das caixas que percebeu algo estranho no chão. Algumas das tábuas do piso pareciam ligeiramente desalinhadas, como se tivessem sido removidas e recolocadas. A madeira nessa área tinha uma coloração diferente, mais escura, e havia pequenas rachaduras que não existiam no resto do piso.
Lindomar, você pode me trazer uma picareta? Gritou Joaquim. Pra quê, moço? Quero ver uma coisa aqui embaixo. Lindomar hesitou. Havia algo naquele pedido que o deixava desconfortável, uma intuição que não sabia explicar, mas trouxe a ferramenta. Joaquim começou a levantar as tábuas do piso na área onde a madeira parecia diferente. As primeiras saíram facilmente, confirmando sua suspeita de que haviam sido removidas antes. Embaixo da madeira havia terra, não a terra vermelha típica da região, mas uma terra escura, quase preta, com uma textura estranha. Que diabos? Murmurou Lindomar, aproximando-se com curiosidade e apreensão. Joaquim continuou cavando, agora com as mãos. A terra estava solta, não compactada como deveria estar depois de décadas. Cerca de 50 centímetros abaixo do piso, seus dedos tocaram algo duro. Era um pedaço de metal oxidado. Joaquim puxou com cuidado e descobriu que se tratava de uma fivela de cinto, uma fivela antiga, do tipo que se usava nos anos 1980. E havia mais coisas enterradas ali. Botões de camisa, fragmentos de couro que um dia foram botas, e algo que fez o coração de Joaquim parar por um instante. Uma carteira de couro, deteriorada pela umidade, mas ainda reconhecível. Dentro dela, protegida por um plástico amarelado, havia uma carteira de identidade. O nome na foto estava desbotado, mas ainda legível. Valdomiro Ferraz. Lindomar recuou como se tivesse levado um choque elétrico. Meu Deus do céu, é o seu Valdomiro. Joaquim continuou escavando, agora com mais cuidado, mais respeito. Logo ficou claro que haviam encontrado não apenas pertences, mas os restos mortais de Valdomiro Ferraz. O corpo havia se decomposto quase completamente ao longo das décadas, restando apenas ossos e alguns objetos pessoais que resistiram ao tempo. Mas havia algo mais no buraco. Junto com os restos de Valdomiro, Joaquim encontrou um pequeno caderno de couro, protegido dentro de um saco plástico. As páginas estavam manchadas e parcialmente deterioradas, mas algumas anotações ainda eram legíveis. Eram números, datas e o que pareciam ser horários. E na última página, escrito com uma letra trêmula que sugeria pressa ou medo, havia uma única frase que faria todo sentido quando a verdade finalmente viesse à tona. Aristóteles sabe sobre o ouro do córrego. A descoberta foi imediatamente comunicada à polícia. Em poucas horas, o local estava isolado e uma equipe de investigação de Goiânia chegou para fazer a perícia. A notícia se espalhou por Campo Verde como um rastilho de pólvora. Depois de quase 3 décadas, Valdomiro Ferraz havia sido encontrado. Neuza, agora com 67 anos e cabelos completamente brancos, foi chamada para identificar os pertences. Quando viu a carteira do marido, desabou em lágrimas. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas também de alívio. Finalmente sabia onde Valdomiro estava. Finalmente poderia dar a ele o enterro digno que merecia. Mas a descoberta também trouxe perguntas perturbadoras. Como o corpo de Valdomiro havia parado naquele celeiro? Quem o havia enterrado ali? E o que significava a misteriosa anotação sobre ouro no córrego? A investigação que havia sido arquivada em 1983 foi reaberta, e desta vez ela levaria a uma verdade que estava enterrada não apenas no chão do velho celeiro, mas nas memórias e na consciência de pessoas que haviam guardado segredos por tempo demais. A reabertura da investigação sobre a morte de Valdomiro Ferraz trouxe à tona segredos que Campo Verde havia enterrado junto com o corpo do agricultor. O delegado responsável pelo caso, Fábio Mendonça, era neto do antigo delegado Manuel Godinho e conhecia bem a história da família Ferraz. Diferente do avô, porém, ele tinha formação em criminologia e experiência com casos complexos. A primeira pista veio do próprio caderno encontrado com os restos mortais. Após análise grafotécnica, foi confirmado que se tratava da letra de Valdomiro. As anotações eram datas e horários, sempre referentes aos primeiros meses de 1982. E todas convergiam para um padrão. Valdomiro havia estado anotando os movimentos de alguém. 15:01, apto B, no córrego às 14h, 22:01, apro B, plus, 2 homens. Caminhão branco, 08:02, apá B, com máquinas estranhas. Apó B só podia se referir a Aristóteles Barbosa. Mas o que Valdomiro estava investigando? A resposta veio através de Expedito Alves,
o vizinho que havia ajudado nas primeiras buscas em 1982. Agora, com 78 anos e morando com a filha em Goiânia, Expedito foi localizado e trouxe uma informação crucial que havia guardado por décadas. Seu Valdomiro veio falar comigo uns 2 meses antes de sumir, contou Expedito, sentado na sala de sua filha, as mãos trêmulas segurando uma xícara de café. Disse que tinha descoberto uma coisa estranha nas terras do coronel, que tinha visto homens escavando no córrego que fazia divisa com a propriedade dele. "E por que o senhor nunca contou isso para a polícia?" perguntou o delegado Mendonça. Expedito baixou os olhos. O coronel era homem poderoso. E depois que seu Valdomiro sumiu, bem, a gente ficou com medo. Quem garante que não aconteceria a mesma coisa com a gente? A investigação se aprofundou. Documentos antigos da prefeitura revelaram que, em 1981, Aristóteles Barbosa havia solicitado licença para fazer uma drenagem de córrego em suas terras. Na época, o pedido havia passado despercebido. Era comum fazendeiros fazerem pequenas obras de infraestrutura sem muita burocracia. Mas quando a equipe de investigação foi até o local mencionado no caderno de Valdomiro, encontrou evidências de que a tal drenagem havia sido muito mais do que isso. Havia sinais de escavação extensiva, com equipamentos pesados, e, mais importante ainda, encontraram vestígios de uma atividade que explicava tudo: garimpo clandestino. A região de Campo Verde, embora não fosse conhecida por isso, tinha pequenos depósitos auríferos no leito dos córregos. Nada que justificasse uma mineração em grande escala, mas suficiente para render uma quantia interessante se explorado discretamente. Aristóteles havia descoberto o ouro e decidiu explorá-lo em segredo, evitando impostos e licenças ambientais. O problema era que parte do córrego ficava na divisa com a propriedade dos Ferraz. E Valdomiro, com seu conhecimento íntimo da terra, havia notado a movimentação estranha. A peça final do quebra-cabeças veio de uma fonte inesperada: Benedito Carvalho, que havia sido capataz da fazenda de Aristóteles nos anos 1980. Agora, com 71 anos e sofrendo de um câncer em estágio terminal, Benedito procurou o delegado Mendonça por conta própria. "Não quero morrer levando isso comigo", disse ele, sentado na cama do hospital onde recebia tratamento. "Já carreguei esse peso por tempo demais." Benedito contou que, na manhã de 15 de março de 1982, Aristóteles havia o chamado com urgência. Disse que Valdomiro havia descoberto o garimpo e estava ameaçando denunciá-lo às autoridades ambientais e à Receita Federal. Uma denúncia que arruinaria não apenas o negócio do ouro, mas toda a reputação política de Aristóteles, que na época tinha pretensões de se candidatar a prefeito. O patrão disse que ia conversar com seu Valdomiro, convencer ele a ficar quieto, contou Benedito, a voz fraca mas firme. Pediu para eu levar ele até o milharal. Disse que era melhor conversarem longe de olhares curiosos. O que aconteceu a seguir, Benedito havia presenciado escondido atrás de uma moita de capim gordura. A conversa entre os dois homens começou civilizada, mas rapidamente se transformou em discussão. Valdomiro se mostrou irredutível. Ia denunciar o garimpo ilegal, custasse o que custasse. "O patrão perdeu a cabeça", murmurou Benedito, os olhos marejados. Pegou a enxada do seu Valdomiro e bateu nele. Uma pancada só na cabeça. O homem caiu e não se mexeu mais. Aristóteles havia então ordenado que Benedito o ajudasse a transportar o corpo até o celeiro abandonado. Lá, cavaram um buraco no chão de terra batida e enterraram Valdomiro junto com seus pertences, para não deixar rastros. Depois, Aristóteles espalhou as ferramentas pelo milharal, simulando que o agricultor havia desaparecido misteriosamente durante o trabalho. "Por que o senhor não contou a verdade na época?" perguntou o delegado. "O patrão disse que se eu abrisse a boca, ia acontecer a mesma coisa comigo, e com minha família também. Eu tinha mulher e 4 filhos pequenos. Que escolha eu tinha?" A confissão de Benedito foi gravada e testemunhada. Embora Aristóteles Barbosa já estivesse morto há mais de uma década, a verdade sobre o assassinato de Valdomiro Ferraz finalmente veio à tona. O garimpo clandestino, a chantagem, o crime seguido de ocultação de cadáver, tudo se encaixava perfeitamente com as evidências encontradas. Neuza recebeu a notícia da solução do caso em sua casa no centro de Campo Verde.
Aos 67 anos, ela havia construído uma vida simples, mas digna. Marcos se tornara veterinário e Cláudia, professora. Ambos haviam constituído família e dado a ela netos que nunca conheceriam o avô. Quando o delegado Mendonça terminou de contar toda a história, Neuza ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, levantou-se e foi até um armário antigo, de onde tirou uma foto desbotada. Era Valdomiro no milharal, sorrindo para a câmera, com uma espiga de milho na mão. Ele sempre soube que essa terra escondia tesouros, disse ela, a voz embargada pela emoção. Costumava dizer que Deus havia abençoado nossa propriedade. Só não imaginava que alguém seria capaz de matar por causa disso. O corpo de Valdomiro foi finalmente enterrado no cemitério municipal de Campo Verde, numa cerimônia que reuniu centenas de pessoas. Muitos dos que estiveram presentes nem haviam nascido quando ele desapareceu, mas a história havia tocado toda a comunidade. No túmulo, Neuza mandou gravar uma frase simples: Valdomiro Ferraz, agricultor, pai e homem honesto. A verdade sempre floresce. O caso se tornou um marco na história de Campo Verde, não apenas pela solução de um mistério de décadas, mas pelo que representou sobre coragem, justiça e a força da verdade. O velho celeiro foi demolido, mas em seu lugar, a prefeitura construiu um pequeno jardim com uma placa comemorativa, e a propriedade onde tudo aconteceu. Depois que a verdade veio à tona, a empresa de agronegócios que havia comprado as terras de Aristóteles decidiu doar uma parte para a criação de um parque municipal. Ironicamente, o local onde Valdomiro foi morto se transformou numa área de preservação ambiental, onde o córrego que um dia escondeu ouro agora corre livremente entre árvores nativas replantadas. Às vezes, Neuza vai até lá para caminhar. Diz que sente a presença do marido entre as plantas que crescem onde um dia foi o milharal dele. E quando o vento balança as folhas, ela jura que pode ouvir a voz de Valdomiro sussurrando que finalmente está em paz. A verdade havia demorado 27 anos para emergir do solo onde estava enterrada. Mas como o milho que Valdomiro plantava com tanto carinho, ela cresceu forte e dourada, e quando finalmente floresceu, alimentou a alma de uma comunidade inteira com o mais puro dos nutrientes, a justiça,